Voltamos. Deixa eu ver aqui. Ao nosso material. Deixa eu ver aqui se vocês estão visualizando. Deixa eu ver. Isso, exatamente. Voltei aqui para minha lista. Daiane, Bia Cruzeiro, eu gostei, viu, Bia? Maria Cecília, Marcos, o Mussa, Mike, bom dia, Mike. Mike, Nicole, Ellen, Sabrina, Stephanie, Débora, Aline, João Pedro, aí vem o usuário desconhecido, não sei quem que é, Daniela, Rayane, Débora Brandão, Vitória, Brenda, Fabiane, Leandro, Alexandra, Glenda, Priscila, Melina, Poliane, Marcelo, todos aqui, sejam bem-vindos. Então, vamos à continuidade agora, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, valeu. Obrigada. De nada. Então, vejamos aqui, vamos à continuidade. Bom intervalo, o intervalo da manhã é um espetáculo. A gente sai, coloca uma roupa para lavar, né? A gente vê se o filho fez o para casa. Espetáculo, é um intervalo intenso. Imagino vocês também aí. É diferente o intervalo estando dentro de casa, né? A gente mal tem tempo de tomar alguma coisa. É intenso, é intenso. Vamos que vamos. Nós estamos então falando da nossa célula, é onde eu estava comentando com vocês a respeito, olha, da membrana plasmática, ambiente de citoplasma e ambiente de núcleo, bem definido. Então vamos. Aqui eu vou contar uma historinha para vocês. Eu sempre falo com os meus alunos o seguinte, ó, vou convidar vocês a uma pequena viagem. É breve, é bem sucinta, mas ela é importante. Se vocês pegarem, por exemplo, um livro, né, de biologia celular, de células, citologia, a gente sempre tem esse iniciozinho, tá? Inclusive aqui eu até pego do próprio, acho que vocês já conhecem, Junqueira Carneiro, né? Que é um livro de biologia celular que ele fala bem básico, inclusive, viu, gente? Tem vários desses livros, inclusive Junqueira, e-book, tudo aí na nossa biblioteca, viu? Então, depois não deixem de aproveitar, de usar. Além também do que eu esqueci de falar, nossa disciplina é uma disciplina que tem um livro institucional, né? Então, não deixem de aproveitar, ter acesso, pegar, ler. Isso sempre ajuda muito a fixar, tá? Então, eu vou fazer aqui, eu faço breve mesmo, só para vocês perceberem, né, como que acredita-se que tenha sido a origem e até mesmo o processo de evolução do que a gente hoje denomina de célula, tá bom? Porque, logicamente, as coisas sofreram mudanças com o decorrer do tempo, né? Se a gente for lá no passado, há bilhões de anos atrás, a gente coloca aqui, né, cerca de 4 bilhões de anos atrás, no nosso planeta, ele era muito diferente do que a gente tem hoje, né? Então, aqui, se a gente observar, do contexto atmosférico, nós tínhamos vários elementos químicos. É isso que nós tínhamos. Muito vapor d'água, hidrogênio, nós tínhamos gás carbônico, nós tínhamos amônia, metano, ou seja, vários componentes presentes nesse ambiente de atmosfera. E era um período também de várias intempéries da natureza, né? Sol intenso, chuvas torrenciais, com presença de raios. É engraçado, na hora que a gente fala assim, ué, professora, mas hoje, né? Hoje a gente tá meio... imagine tudo isso que a gente tem. Quando chove, às vezes também chove muito. Quando faz calor, faz muito calor. Mas imagine isso, uma grandiosidade muito maior, né? É o que era naquela época. Vários componentes químicos ali na atmosfera, todo esse conjunto de alterações ambientais, tá? E aí foram formados os que nós consideramos como grandes oceanos. Esses grandes oceanos eram constituídos por compostos inorgânicos e gases, tá?
E aí, o que acredita-se? Acredita-se que ali nessa composição, né, que a gente denomina esse líquido primordial, na verdade começou a haver composição entre elementos químicos. Imagina, se eu tenho um caldo, uma mistura, né? E eu tenho ali vários elementos químicos, e esses elementos químicos começaram a quê? A se unir, afinal de contas, existe ligação entre componentes químicos. Então, eles começaram a se ligar, haver ligação entre esses componentes. Então, formou-se o que a gente tem como se fossem os primeiros compostos químicos com a presença química do carbono. Bem, isso é importante. Na verdade, a gente tem a constituição do que a semelhança do que a gente tem hoje. Nós temos o quê? O surgimento de nucleotídeos, o surgimento de estruturas que são aminoácidos, que lá na frente vai fazer mais sentido para vocês, porque aminoácidos são muito importantes porque eles são compostos químicos formadores de proteínas. Nucleotídeos são componentes formadores dos ácidos nucleicos. Então, a gente tem o surgimento, é como se fosse o alicerce, sabe? Quando você começa a ter os primeiros tijolinhos, às vezes a gente vai num local que é famoso, aí lá eles guardam, né? Colocam ali, deixam à mostra os primeiros tijolos daquela construção. Ainda fala, ó, foi construído no ano de 1800 e tanto, eles deixam ali à mostra porque é um marco, né? Porque são os primeiros tijolos, é o primeiro a ser construído de uma coisa que vai ser grandiosa no futuro, né? E é isso que a gente tem aqui. Nós temos a construção dos primeiros tijolinhos de algo que seja muito importante, porque a gente tem ido pelo que a gente é hoje, tá? Por quê? A formação dos ácidos nucleicos, a formação de estruturas proteicas. Vocês vão ouvir ao longo da CMC, a gente vai falar muito de proteína. Proteína é base. Seus anticorpos, na hora que a gente está aí na televisão hoje ouvindo, será que pessoas infectadas produzem anticorpos? Anticorpo é proteína, tá? Movimento celular, as nossas células têm estruturas proteicas. Tá? Então, assim, é algo que é muito importante. E essa formação aqui pra gente, ela começou a permitir que essas pequenas estruturas, né, porque são os primeiros tijolinhos, eles, na verdade, começaram a ter uma capacidade que, a partir do momento que eles têm ácidos nucleicos, eles começam a ter a possibilidade de se autoduplicar. Então, de um tem dois, de dois tem quatro, e isso é interessante. Porque isso, né, nos permite imaginar que é algo que possa crescer, é algo que possa, entre aspas, se reproduzir, tá? E acredita-se, então, que houve, né, a formação das primeiras células, foram com base do que a gente hoje denomina de RNA, que é uma fita simples, que nós vamos ver, que posteriormente elas vão se tornando estruturas cada vez mais complexas. Tá? Nós tivemos aqui nesse início a formação das primeiras células, que são células mais simples, tá? E são consideradas, o que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, para vocês entenderem bem o que isso significa, células procariotas, tá? Só para a gente ter uma noção, hoje, na hora que eu falo célula procariota, um exemplo são as bactérias. Na hora que eu falo uma célula mais simples, não significa que é uma célula menos importante. Ela é menos complexa estruturalmente, mas ela aqui, sempre que a gente falar, a gente não está falando nada de importância, todas são importantes. O fato dela ser mais simples não significa, tá? Em termos de importância, significa que no contexto estrutural, funcional, ela acaba tendo um arranjo mais simples, tá? E elas são células também que a gente denomina de heterotróficas. O que significa isso? Elas, nesse início, elas ainda não conseguiam sintetizar, produzir energia, tá? Só que na verdade, para manter a vida, é importante que as células pudessem, de alguma forma, obter energia, tá? Então,
foi nesse avanço lento e gradual, que daquelas células heterotróficas, que eram incapazes de produzir e sintetizar energia, tivemos o surgimento de células que são denominadas autotróficas. Auto é próprio, né? São as células que conseguem sintetizar alimentos. São células que elas mesmas conseguem promover energia. Porque, olhem só, todos nós precisamos de energia. As células precisam de energia. Então, nós temos ali a formação das primeiras células autotróficas, ou seja, capazes de produzir energia, capacidade de reprodução, que são as algas azuis, tá? Que, como, por exemplo, são as bactérias ainda existentes, conhecidas como as cianofícias. E elas começam a liberar oxigênio, né? Elas liberam oxigênio e esse O2 começam a acumular-se na atmosfera. Então, eu sempre falo isso para os meus alunos, como é uma viagem, né, muito remota, como a gente fala de bilhões de anos atrás, na verdade, nós estamos falando de uma possibilidade, são hipóteses que são aceitas hoje em dia, em função das pesquisas, as observações que eles se fizeram e tem, se possível, em relação às características do passado, e para imaginar um pouquinho como é que a gente teve a formação para chegar nas células de hoje, tá? Alguns nomenclaturas que nós utilizamos aqui, né? Igual, estrutura de proteína, ácido nucleico, célula procariota, síntese de energia, são elementos que nós vamos explicar direitinho, tá? Mas só para a gente ter uma noção, uma base, assim, nossa, gente, como que as coisas modificaram, e realmente foi necessário para que nós chegássemos hoje na complexidade, que a grande maioria das células que nós conhecemos são de funcionamentos complexos, né? É isso que eu quero chegar. Eu quero chegar aqui para vocês e mostrar os dois tipos clássicos de células que nós possuímos, que são as células procariotas, né, que são denominadas células mais simples, e células eucariotas, que de fato são as células que realmente nos interessam, tá? Eu apresento a vocês aqui nesse início, porque é fundamental que a gente tenha essa noção. Eu acredito que, na verdade, isso que eu estou falando aqui para vocês não é nenhuma novidade. Todos vocês viram isso no ensino médio, inclusive, né? A gente precisa de recordar, porque ele é uma base importante, porque na hora que eu passo para vocês elementos complementares, partir inclusive para a própria bioquímica celular, esses elementos básicos, essa nomenclatura, é importante que seja viva na mente de cada um de vocês, né? Então, por mais simples que seja, por mais recordação que estejamos fazendo, é importante que a gente tenha essa base homogênea para todo mundo, para a gente poder avançar, tá? Então, olhem só, na hora que a gente fala de célula procariota, que é uma célula mais simples, e eu falei com vocês que o exemplo clássico são as bactérias, né? O que é bem clássico? Nós falamos que elas são células pobres em membrana, tá? Elas são células que, até por essa pobreza de estrutura membranosa, aqui no interior da célula, olha, não vão ter, na verdade, aquela diversidade de organelas citoplasmáticas que eu encontro na célula eucariota. Tá? Repare em termos de desenho, só uma comparação básica, né? Aqui no interior tem vários pontinhos, que na verdade são estruturas que nós denominamos de ribossomos, que é uma organela citoplasmática. Agora, reparem que é basicamente isso. Aqui, ó, eu tenho pontinhos, eu tenho ribossomos, mas eu também tenho uma grande quantidade de outros tipos de desenhos que estão representando outras organelas citoplasmáticas. Então, do ponto de vista de imagem, dá para vocês perceberem, ó, dá para me separar aqui classicamente, uma célula representada, que é uma célula mais simples. Aqui no interior dela, olha, eu tenho apenas esses pontozinhos. Ah, professora, e esse emaranhado aqui? Esse emaranhado, ele na verdade é material genético, né? Isso daqui
É DNA. Não, Luciene, mas que bagunça. Concordo. É, inclusive, característico de uma célula procariota. O material genético não está organizado. O material genético não está envolto por uma estrutura membranosa. Ele está disperso. Então, dá essa sensação, né? Esse ambiente aqui, teoricamente bagunçado, né? É diferente, por exemplo, olha, vamos passar aqui, ó. Passei para essa imagem. Aqui, ó, é o ambiente de núcleo. Aqui, esse ambiente onde o material genético está aqui dentro, né? Olha, eu vou voltar aqui só para vocês perceberem, acompanharem. É esse ambientezinho daqui. Bonitinho, organizado, material genético contido, né? Então, é isso que a gente tem. Então, dá para vocês perceberem a diferença. Ah, Luciene, mas eu estou vendo outras diferenças. Aqui, por exemplo, nessa imagem, tem a presença de flagelo. Sim, não é obrigatório, tá? Nem toda célula procariota necessariamente tem a presença de flagelo, tá? Possa ter ou não, tá? Possa ser flagelada ou não. Igual nós temos bactérias com flagelo, sem, né? Então isso não é fator preponderante em relação a isso. As células procariotas, elas também apresentam, além dessa estrutura membranosa, essa membrana que envolve externamente, ela também apresenta o que a gente denomina de parede celular, tá? Que dá uma consistência maior, uma proteção maior à estrutura celular, tá? Isso aqui é característico dessa célula procariota. Já a célula eucariota, vejamos, eu observo, como eu falei com vocês, é uma estrutura mais complexa, o desenho ele é bem mais variado, né? Toda essa estrutura aqui, ó, externa, ela é representativa de organelas citoplasmáticas, cada uma com seu nome e com a sua função. Eu tenho material genético contido dentro desse ambiente de núcleo, organizadinho, tá? E só que tem um detalhe, a célula eucariota, ela tem a distinção, eu não coloquei o desenho não. Existem as células eucariotas animais e vegetais, tá? As células eucariotas vegetais também apresentam parede celular, como inclusive foi citado lá naquele videozinho que eu coloquei para vocês no início, tá? Eu não estendo muito aqui para vocês em termos de células vegetais, porque não é o nosso objetivo. A nossa CMC, ela é toda voltada para a organização humana, né? Então, eu até não exploro muito isso nesse sentido. A gente cita para a gente ter um entendimento, tá? E toda essa maquinaria, todas essas organelas citoplasmáticas aqui, eu inclusive aqui não estou fazendo questão de destacar os nomes para vocês, para a gente ir com calma, para recordar, porque eu sei, tem gente que já sabe aqui, vai mencionar perfeitamente nome e função. Mas tem algumas pessoas que viram isso no passado mais remoto. Então, na hora que a gente vem falando, não, professor, é muito nome, muita função, então é isso que eu não quero. Causar, eventualmente, para aqueles que estão recordando algo que foi visto mais lá no passado, para que a gente possa aí caminhar com calma, com tranquilidade, para ver que é uma situação natural, que a gente consegue recordar com tranquilidade, tá bom? Esse quadro, como todo quadro, eu sei que um quadro em si ele vem cheio de informações. Eu sempre falo com os meus alunos que eu gosto de colocar esse quadro, não no sentido de vocês assustarem e acharem. Sabe quando vocês levantam o dedinho? Professora, eu tenho que decorar? Não, vocês vão saber disso de uma maneira natural, tá? Mas por que eu coloco esse quadro? Porque eu quero chamar a atenção do meu aluno, se vocês observarem aqui nas células procariotas, como que aparece ausente? Ausente, desnudo, ausente, 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 ausente. E na eucariota, olha, tudo é presente e com características, tá? Então, esse quadro aqui, eu não coloco para o meu aluno para ele achar que ele vai ter que decorar. Não, você não vai decorar. Você vai ver que tudo isso que você já sabe, você vai recordar isso e
ele é aqui ilustrativo, para te mostrar o tanto que a célula procariota é uma célula mais simples, porque ela tem menos determinados elementos. Ela tem menos organelas citoplasmáticas, elas têm um funcionamento mais simples, que foi o que a gente falou, enquanto que a eucariota, ela é muito mais elaborada, funções mais estabelecidas, tá? Então, é isso. Uma coisa que também a gente citou lá no vídeo e que aqui eu acho que é importante para gente é recordar, né? Tudo isso para a gente é possível. Hoje eu venho aqui para vocês falar sobre célula, que é algo que a gente não vê a olho nu, mas em função de um estudo que foi feito, em função da possibilidade de uma ferramenta, né, que é o microscópio. E aí eu só recordo a vocês que nós temos classicamente, né, existem vários outros tipos de microscópios, mas sim, do contexto mais básico para o estudo, né, das células, nós temos dois tipos de microscópios, que são a microscopia óptica e a microscopia eletrônica. Inclusive, a eletrônica tem não só um microscópio de transmissão, mas também um microscópio de varredura, que normalmente nos dá imagens que o aluno acha que são muito bonitas, né? Ah, você usa? Não, porque aqui a gente está falando de célula. Microscopia de varredura é quando vocês veem aí na internet aquelas fotos de insetos, né? Formiguinha, pequenininha, mas que aquela foto ela tá robusta, tá bonita, tá grande, eu consigo verificar detalhes dela, do ocelo, das estruturas dele. Grande parte são a microscopia de varredura, que aumenta muito, mas a gente vê o aspecto externo, tá? Bem, o microscópio óptico é aquele que é mais comum a nós, daquele que a gente consegue enxergar nos laboratórios, se a gente for no ambiente de análises clínicas, né? Porque ele me permite uma visualização fácil, a operação dele é super tranquila, né? É fácil de operar e bem mais barato, tá? Ah, quando eu falo barato, a gente tem aí microscópio óptico na faixa de 3, 5, 6 mil. Ah, professora, é muito dinheiro, concordo com vocês. Para a gente, é muito dinheiro. Mas não se compara ao microscópio eletrônico, que eu vou ser sincera com vocês, eu não tenho nem noção, nesse momento, quanto que tá, né? Do ponto de vista, quanto que tá o microscópio eletrônico. Mas tudo que se remete à microscopia eletrônica é tudo muito caro, tá? Da ordem que realmente a gente tanto é que ele é mais escasso de ter, é observado em instituições de pesquisa ou de diagnóstico mais aplicado, porque ele é muito caro. A manutenção dele também. Os técnicos responsáveis por essa microscopia, eles circulam, né, igual no Brasil, eles não ficam necessariamente residentes no local só, e eles vêm na hora que eles têm oportunidade, né? Por exemplo, lá na UFMG, que a gente tem a microscopia, estragou, chamou o técnico, às vezes tem que esperar para chamar o técnico, tem que ter dinheiro para poder chamar o técnico, né? Ele tem que vir na hora que ele, dentro da agenda dele. Na hora que chega, vê que o reparo de uma peça, ela também muitas das vezes é muito cara. Tem outro, né? Porque tudo é em termos de recursos. E mesmo dentro desse ambiente de instituições federais, o uso dessa microscopia é muito restrita, tá? Justamente por ser altamente, não só cara, como toda a operação dela, não é um indivíduo chegar a ter boa vontade que vai operar, não. Tem um curso, que é uma disciplina que precisa ser feita, tem que se justificar, né, a empregabilidade desse material, porque vocês imaginem, como se trata de um valor muito alto, tem que se justificar isso. Então, não é para o dia a dia, não. É mais para situações de pesquisa ou de diagnóstico, tá? Por exemplo, no Sara Kubitschek, que é um hospital, né, referência, que trabalha muito com essa situação de
recuperação, né, do âmbito da fisioterapia, lá tem microscopia eletrônica que é utilizada nesse âmbito de diagnóstico, tá? Porque muitas das vezes você precisa de fazer, retirar um fragmento da estrutura muscular, analisar o que está acontecendo, tá bom? Então, o que eu quero dizer para vocês, de uma maneira objetiva, é que na hora que a gente observa as duas microscopias, existem vantagens e desvantagens para ambos os lados. Ah, como que tem? Ah, lógico, ser acessível é uma vantagem, né? Eu tenho aqui aumentos que vão variar, né? Aumentos de 40, aumentos de 100 vezes, aumentos de 1000 vezes. Existem microscópios ópticos de aumentos de até 1.500 vezes. Agora, a microscopia eletrônica te permite aumentar 100.000 vezes, né? É tanto que na microscopia óptica, a gente não consegue observar mitocôndria, ribossomo. Não é porque você não consegue enxergar, não é porque você não sabe ver. É porque esse tipo de microscopia não te permite visualizar. Existe, mas não dá para você ver. O aumento não é suficiente. Por outro lado, a microscopia eletrônica te permite, tá? Uma outra coisa que é muito clássico também, que a microscopia óptica nos permite fazer uma coloração, as imagens, né, igual aquela que eu mostrei para vocês há pouco daquela célula, que até mostrei a membrana, o núcleo, ela é uma microscopia óptica, né? Que ela foi corada, tanto é que a gente observa ela com uma coloração rosácea, tá? A microscopia eletrônica são aquelas imagens que vocês veem uma mitocôndria, eu mesmo vou apresentar aqui daqui a pouco. Não hoje, se não for hoje, semana que vem. Você vê ela toda preta e branca, toda cheia de rachurado, né? De pontinhos, que são características, tá bom? Por que eu tô falando disso? Porque vocês vão pegar um artigo científico, vocês vão pegar um livro para poder estudar, vocês vão ter esses tipos de imagem, né? Então, para a gente ter uma noção daquilo que eu estou vendo, como é que ela foi obtida, né? Inclusive, isso daqui é um processo muito mais complexo, né? São várias etapas, a gente fala que é como se fosse uma receitinha de bolo, que é muito importante cada etapa. Se você esquece, né? Esquece de um detalhe, se você esquece de um ingrediente, faz diferença, né? Eu que o diga, ali na cozinha, né? Igual fazer bolo não é minha especialidade, tá? Gosto muito de outras coisas, mas fazer bolo, gosto do bolo, mas não é minha especialidade. Por quê? Vira e mexe, falta alguma coisinha, né? Por mais que não fique daquela forma como eu gostaria. Aquela receita, ela não sai certinha, né? Não sai certinha. Por que eu estou falando dessa receita? Porque produzir material para microscopia, ele exige uma receitinha, tá? Não vou aqui me estender, porque nem é o objetivo, mas é porque quando a gente não cita isso, é muito comum vocês perguntarem à professora, tá, mas como que eu cheguei? Como que eu tenho aquela imagem, né? Que é uma célula, por exemplo, muscular esquelética. Bem, a gente tem que pegar um fragmento de tecido, né? Imagina uma biópsia. Mas aquele tecido, ele precisa ser pequenininho. Ah, professora, mas eu quero ter vários corpos. Ok, só que você precisa recolher um fragmento que seja relativamente pequeno, porque ele precisa de ser preservado. Todo tecido, vocês imaginem, se eu retirar um fragmento aqui da minha pele, tá? Ele está aqui comigo, então ele tem circulação, ele está sendo nutrido, né? Está sendo ofertado oxigênio para as minhas células, então elas estão vivas. Se chegar e retirar um fragmento, isso aqui é matéria orgânica. Se eu deixar ele aqui, vai apodrecer. E a célula vai desconfigurar. O que eu vou ver ali? Uma célula morrendo. Mas quando a gente quer o material para microscopia, você tem que preservar. Então, por isso que é importante retirar fragmentos pequenos, que ele seja fixado, né? Soluções fixadoras. Existe uma solução fixadora que é muito comum, vocês se recordam? Alguém lembra de uma solução fixadora muito comum para a gente dentro da anatomia? Qual que é? Um cheiro
que vocês às vezes falam assim, ah, professor, hã? Formal. Isso, Fabiane, formal, né? Ah, professora, esse cheiro eu tenho alergia, nota muito forte, né? Porque o formal é uma substância fixadora. Né? Na hora que eu coloco a matéria ali, matéria orgânica imersa ao formol, ele vai penetrar naquele tecido e ele vai fixar. Eu vou evitar que aquela matéria orgânica decomponha. Tá? Então é importante, esse material que a gente retira, esse pequeno fragmento, ele vai para uma solução fixadora. Formol não é a única solução fixadora que nós temos para microscopia. Eu citei ele porque ele é conhecido, né? A gente tem ele clássico dentro do ambiente de anatomia. É um cheiro do qual é característico, de alguma forma a gente recorda, mas só para vocês terem essa noção, ele vai fixar, tá? E é necessário também desidratar, retirar excesso de água, porque vocês vão ver, a gente vai trabalhar nisso no iniciozinho da nossa unidade 2, as nossas células têm muita água. O seu corpo tem muita água, você pode ter certeza, aí é muita água, né? Cerca ali, em média, de 70% é água. E a água, quando a gente desidrata, na hora que a gente retira excesso de água, eu faço com que aquela matéria orgânica mantenha-se mais íntegra, né? Tanto é que, aí, vamos imaginar na nossa cozinha, a gente não desidrata, frutas secas, frutas cristalizadas, né? O que fez? Murchou, retirou o excesso de água. Aí aquele alimento ele tem maior durabilidade, né? Então aqui a gente também retira excesso de água para que aquele tecido mantenha-se o mais íntegro possível, para que ele mantenha-se adequado para a observação, tá? A gente tem todo o processo de clareamento de material, impregnar, a gente fala, vocês estão vendo aqui nessa imagem? Ele tá com uma forminha de alumínio, né? E aqui é um material, olha, esbranquiçado, tipo o que vocês estão vendo aqui, ó, nessa outra imagem, olhem. Isso daqui, ó, é parafina. De vela, professora? Sim, de vela, parafina. Olha só, na hora que a gente acende uma vela, a parafina vai derretendo, né? Aqui, ó, o que a gente faz é isso, coloca o material biológico nessa cuba e coloca a parafina derretida aqui. Por quê? Aí eu vou formar um cubinho, porque isso agora, a temperatura ambiente, ele vai condensar, aquela parafina se torna dura, e eu tenho um cubinho com meu material aqui dentro. Aí eu vou poder cortar e fazer as lâminas, que são lâminas histológicas. Olhem só aqui para vocês terem uma noção, olhem o que ele tá. Esse cubinho aqui, ó. Esse cubinho, ele tá aqui, ó. Aqui, que é esse cubinho de parafina. A professora que eu não tô nem vendo o material, isso depende muito da consistência do material, tá? Por isso que realmente aqui a gente só tá vendo uma coisa branca, né? E aqui, ó, esse filete são cortes. Ele recolhe cada um desse e coloca numa lâmina de vidro, que é aquilo que a gente tem a oportunidade de ver em microscopia. Tá? Logicamente, professora, por que as imagens são coradas? Por que eu vejo lá rosinha e aqui tá tudo esse branquinho? É porque depois esse material sob lâmina, a gente vai jogar corante. Inclusive tem diferentes corantes, por isso que às vezes tem imagens mais esverdeadas, a grande maioria é rosácea, né? Mas porque a gente tem ali, pode utilizar corantes diferentes, tá? Para ter diferentes tipos de imagem, depende do objetivo. A gente fala isso só para vocês terem uma leve noção. Porque, como a gente mostra a imagem, se a gente não falar nada, a professora, como que chegou a isso? É só chegar, pegar e colocar ali que eu vou ver? Não, não é, né? Ao mesmo tempo, isso daqui, ó, é tudo bem cheio de detalhes, né? A gente fala só para vocês terem uma noção básica em relação a isso. Dá muito trabalho. Só para vocês terem uma ideia, tem hora que a gente chega e obtém esse tipo de corte aqui, Cora leva o material ao microscópio e percebe que houve falha lá no início da coleta, houve falha na fixação do material, e aí a gente percebe que esse trabalho que para chegar aqui, às vezes durou pelo menos um mês
de trabalho, você perdeu tudo. Aí que tem que voltar tudo do início. Experimento, coleta, é por aí. Quem mexe com microscopia tem que ter muita paciência. E tem hora que a gente possa não sempre, né, obter imagens bonitas, imagens que sejam compatíveis a uma observação, tá? Enfim. Aqui é o que eu queria chamar a atenção para vocês naquele momento. A partir do momento que a gente tem a célula eucariota, eu tenho na célula vegetal e a célula animal. Como eu falei com vocês, o que realmente nos interessa é essa célula, né? Afinal de contas, é o nosso escopo, é o nosso objetivo dentro da CMC, que é o organismo humano. Ah, então por que que a gente chega, coloca e nós temos essas estruturas? Nós temos, a gente fala, em função de que possa ser que tenha algum tipo de atividade, algum tipo de exercício que vocês possam vir a fazer aí fora a respeito de célula. Então, essas distinções, essas observações, elas são importantes, né? Mas a nossa célula de trabalho, que é o que realmente nos fundamenta aqui, é a estrutura eucariota animal. E eu vou, na verdade, eu sei que a gente está chegando no nosso ponto, nosso limite de horário, eu vou ter esse slide aqui como ponto de corte, tá? Eu vou apresentar e vou deixar para vocês para a semana que vem a gente recuperar isso, e aí eu vou colocar videozinho, a gente vai trabalhar, mas eu vou deixar ela porque é bom, tá? Para vocês já irem absorvendo esse conteúdo. Na hora que eu falo que a célula eucariota é uma célula rica em membrana, que membrana é essa? Né? Membrana é um material, é aquilo que envolve. Lembra da membrana plasmática, que é aquela envolve externamente a célula? Existe a membrana que envolve o núcleo, que faz com que ele seja organizado, né? E a estrutura membranosa que compõe as organelas citoplasmáticas. Grande parte delas são membranosas, tá? Então, o que é essa membrana? A membrana está aqui representada, essa aqui é uma imagem, inclusive, do livro do professor Junqueira e Carneiro, tá? O que eu tenho? Reparem que é como se eu tivesse aqui um sanduíche. Duas partes, duas porções, né? Bem, o que eu tenho aqui em cima, olha, essas estruturas circulares roxinhas, com essas linhas em amarelo, e aqui embaixo, ela se repete, tá? É o que a gente denomina de bicamada lipídica. Isso daqui, gente, é lípide. Isso aqui é gordura. Isso aqui é uma bicamada lipídica. E essas estruturas aqui, olhem, é isso daqui, essa daqui também. Isso aqui são proteínas. Então, a estrutura de membrana é composta por uma bicamada lipídica com presença de proteínas dispersas. Ah, professora, nem toda proteína tá igual. Você mostrou essa proteína que é grande, tem uma proteína aqui que é pequenininha, só tem de um lado, concordo. Essas que atravessam de um polo a outro é o que nós denominamos de proteínas transmembrana. E temos essas proteínas menorzinhas que eu tenho de um lado e não necessariamente eu tenho igualzinho do outro, que são as denominadas de proteínas periféricas, tá? Aqui, isso que chama atenção, parece um fosforescente, né? São glicolipídios, reparem aqui, tenho aqui também, que é observado, reparem vocês, apenas de um lado da membrana. Eu tenho aqui, mas eu não tenho do lado de cá, olha. Aqui, ó, corresponde ao lado interno da célula, tá? E aqui o lado de fora da célula. Ah, professora, isso daqui vocês vão ver que parece bobo, mas isso daqui é representativo e a presença e a constituição desses glicolipídios, eles ajudam a definir, por exemplo, o nosso tipo sanguíneo, o sistema BO, que a gente vai ver lá na frente, tá bom? Então, aqui, ó, eu quero chamar a atenção para a estrutura básica da membrana, bicamada lipídica, com presença de proteínas, tá? E glicolipídios.
Semana que vem eu vou pegar desse slide para a gente poder tirar dúvida e fixar e continuar. Vou aqui agora dar, né, ela como ponto de corte, que é bom para a gente em termos de continuidade semana que vem do assunto. Aqui, ó, vou aqui até tirar. Quem puder abrir a câmera, para mim é um prazer. Deixa eu até aqui já tirar, ó, espera só um pouquinho. Não, tem que fazer isso aqui. Vou tirar aqui, ó, a lista, tá? Baixar a lista de presença. E isso aqui para de vocês. Aí o pessoal, ai, Mike, você tá comigo de manhã, Mike? Seja Hoje eu tô. Bom bem-vindo. dia, professor. Tá joia, Obrigado. seja bem-vindo, Mike. Mike é meu aluno, mas eu tenho aula normalmente com ele no período da noite. Ei, Alexandra! Então, seja bem-vindo, Mike. Eu queria só, Daiane, podem entrar, que eu queria ver agora vários aqui, vários rostinhos. Nós vamos falar que sextou juntos, tá? Por favor, sextou. Tudo de bom para vocês, uma bênção de semana, tá? Compara a casa de semana que vem me falar qual grupo que vocês estão. Eu venho semana que vem, então, diante do que a gente conversou, com uma proposta legal ali para o trabalho. E aí a gente vê se está todo mundo inserido dentro de um grupo, quem porventura ainda não está, a gente se organiza, tá bom? E uma semana abençoada para vocês. Sejam todos muito Professor, bem-vindos. Oi, Mike, pode falar. quem que é líder de turma dessa turma? Nós temos a Brenda e nós temos o Marcos, tá? Depois eu te envio o contato deles, que eu acho que é interessante para você saber, né? Ser inserido ali, saber das notícias, enfim, tá? Então, Também vai ter trabalho em grupo, né? Em grupo para vocês se organizarem. Quem quiser, tá? Depois é só me passar um WhatsApp, que aí eu encaminho o contato dos representantes para vocês. Tá certo? Alexandre, e você, tudo bem? Você já está aqui em BH? Tô aqui em BH já há 3 meses, né? Já tô tudo em paz, graças a Deus. Que bom. A gente tem um dia após o outro, né? A gente tem que saber superar. Sim. Ô, Isso Luciene, faz parte. Diga.